2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, diz o seguinte: é a palavra do Senhor. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos ler todos juntos? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se não veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra lida. Queridos, hoje nós vamos estar compartilhando a nossa última mensagem na série que nós temos compartilhado sobre fé. Nesta última mensagem, nessa nossa última reflexão, nós queremos compartilhar sobre a fé como estilo de vida. Isso é, a fé como uma maneira de vivermos. A Bíblia ela vai dizer, algumas versões vai dizer o seguinte: a fé é a substância, a materialidade, a tangibilidade das coisas que se esperam. A fé é a evidência ou a prova das coisas não percebidas por nossos sentidos. É o texto de Hebreus capítulo 11, verso 1. É uma outra versão. E essa versão, como nós falamos, diz: a fé é a substância, é a materialidade, é a tangibilidade das coisas que se esperam. A fé é a evidência, ou ela é a prova das coisas que não são percebidas pelos nossos sentidos. Viver pela fé, ou viver a fé como estilo de vida, significa que nós vamos deixar de viver na dimensão dos sentidos. Isto é, nós vivemos hoje na dimensão dos sentidos. Nós precisamos ver, precisamos ouvir, precisamos tocar. Mas a fé, ela vai nos levar para uma outra dimensão, em que os sentidos não funcionam. Quando a gente age pela fé. Isso é, nós precisamos aprender a andar pela fé. Ou melhor dizendo, temos que andar na palavra de Deus. O grande problema nosso é aquele problema de Tomé. Tomé andava na dimensão dos sentidos. O que Tomé disse? Eu não creio. Eu só creio quando eu tocar. Eu só creio quando eu ver. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso sentir para ver. Mas nós somos desafiados pela palavra a viver em uma outra dimensão, a viver na dimensão oposta, que é a dimensão da fé. Olha o que esse texto ele vai dizer para nós. Paulo vai dizer: não atentamos nós nas coisas que se veem. Não atentando nos sentidos. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Paulo está me chamando para a gente viver uma outra dimensão. Eu não preciso ver, eu não preciso sentir, eu não preciso tocar, eu não preciso experimentar para crer.
para dizer que a coisa é real, ou para dizer que aquilo existe. O apóstolo ele vai chamar a nossa atenção sobre o seguinte. Primeiro, ele vai dizer, fixamos os olhos não naquilo que vemos. Nós precisamos fixar nossos olhos não naquilo que nós vemos. Por isso ele vai dizer, não atentamos nós nas coisas que se veem. A gente presta atenção e a gente age de acordo com aquilo que a gente vê. Paulo diz, não, eu não posso me atentar para aquilo que eu vejo. A segunda coisa que o apóstolo vai dizer é o seguinte, o que se vê é transitório. E ele vai dizer, mas as coisas que se veem são temporais. Tudo aquilo que a gente vê é passageiro. As coisas mudam, os sentidos mudam. Então Paulo fala, eu não posso fixar a minha vida, os meus olhos de coisas que são temporais, em coisas que mudam, que passam, que agora é e amanhã deixa de ser. A terceira coisa que Paulo ele vai dizer é que o que se vê, o que não se vê é eterno. Então ele vai dizer, as coisas que se não veem, as coisas que não se veem são eternas. Então Paulo ele fala de uma realidade terrena e de uma realidade eterna. O que a gente vê é terreno, é passageiro, é fugaz. Tudo muda. Lá ele estava falando hoje que eu era bonito, né? Eu brinquei lá em cima do pessoal que o problema de óculos é um caso sério. Você pode casar com a mulher mais linda do mundo. Mas daqui a 50 anos, se você projetar a sua vida na realidade daquilo que você vê, daqui a 10 anos você está largando sua mulher. Daqui a 20 anos você está largando, porque ela vai engordar, ela vai ter problema, a não ser que você tenha muito dinheiro para ficar pagando todo mês cirurgia plástica. Mas vai mudar. Se não tiver dinheiro, a que casou tinha 50 quilos. Ela só aumentou um pouquinho, foi para 80. Paulo diz, eu não posso fixar os olhos naquilo que eu vejo, porque o que eu vejo é temporal. E passa. Mas eu preciso fixar os olhos naquilo que é eterno, naquilo que não é passageiro. Então Paulo ele vai chamar a nossa atenção a partir desse trecho para três coisas fundamentais e essenciais para que a gente aprenda a viver a fé como estilo de vida. E quais são essas três coisas que o apóstolo Paulo vai chamar a nossa atenção? A primeira coisa que o apóstolo vai chamar a nossa atenção é a fé não olha as circunstâncias. A fé, ela não olha as circunstâncias. O que isso significa? Fé não é dizer que o problema não está lá. Fé não é dizer, não, o problema não existe. A fé, ela não olha para o problema. Ela não olha para ele, não olha para o problema. A fé, e por incrível que pareça, a fé, ela não, apesar dela não olhar para o problema, ela não nega o problema. Ela não nega que o problema existe. Ela vê o problema, mas ela não fixa os olhos no problema. Ela simplesmente não olha para aquilo. Mas o que isso significa? Essa atitude de fé não deixa que as coisas vistas determinem os termos da nossa existência. O que eu vejo não vai determinar os termos de como eu vou viver. Eu não nego a situação, mas eu não vou deixar que ela dite como eu vou viver a vida.
Eu não vou deixar que aquele problema diga para mim como eu devo viver. A fé, ela vai me levar a olhar além do problema. Olha o que Paulo vai dizer. Assim, não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Ele vai dizer, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. O que a gente percebe com os nossos sentidos? Nós percebemos o problema, nós percebemos a doença, nós percebemos a crise financeira, nós percebemos os problemas. Agora, o que os nossos sentidos não percebem? O nosso sentido, você abre a geladeira, não tem comida. Aí vai dizer, está com fome. Aí você vai dizer, não tem dinheiro para comprar. O que eu vou fazer? Aí você vira como aquela hiena, ó vida, ó céu, ó azar, está tudo ruim. Mas a fé, ela não vê os sentidos. Ela não percebe os sentidos. O que os sentidos não percebem? O sentido não percebe a solução de Deus. Os nossos sentidos percebem o problema. E os nossos sentidos normalmente dimensionam ou superdimensionam o problema. Mas os nossos sentidos não nos levam a ver a solução de Deus. Os nossos sentidos não me levam a ver o milagre de Deus. E aí então, o que eu faço? Eu posso declarar, eu posso confessar aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo, aquilo que eu vejo. Está ruim, a situação está ruim, meu casamento está falido, não tem mais jeito, não tem mais solução, eu estou em crise financeira, não sei mais o que fazer, vou dar um tiro na cabeça. Os nossos sentidos vão nos levar a isso, mas eu posso declarar o que os meus sentidos não me mostram, eu posso confessar isso, e eu vou abrir a minha boca, consequentemente, e vou chorar miséria. Eu vou falar, está ruim, está difícil, não tem jeito, não tem solução. Por quê? Porque eu estou vendo isso. Eu estou devendo tanto e eu não recebo para isso. Mas abrindo parênteses, né, você está devendo, mas você antes de dever, você não parou para ver se você ia ter dinheiro para pagar. Mas você mesmo assim fez a dívida, né? É como o pessoal diz, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho cartão. Aí você vai lá e compra no cartão. Só que chega uma hora que você nem o cartão resolve. Mas o que você vai fazer? Você vai declarar, você vai confessar aquilo que você vê, aquilo que você sente, aquilo que você percebe, ou você vai confessar aquilo que você vê pela fé? Você tem duas opções. Você confessar aquilo que você vê pelos sentidos, ou você confessar, ou você declarar aquilo que você vê pela fé, não pelos sentidos. O que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer, não atentamos nós nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê. Jesus estava com os discípulos no monte e tinha lá, segundo os cálculos, 20 a 25 mil pessoas. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Senhor, está ficando de noite, manda o pessoal embora para sair comendo, arrumar onde comprar, onde comer. E Jesus falou,
vocês mesmos de comer. Mas eu não tenho. O que vocês têm aí? Aí o discípulo fala assim, olha, tem um menino aí com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para essa multidão? Apenas 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os discípulos estavam focados no quê? No que eles viam, no sentido. Tem 5 pães e 2 peixinhos. Tem 25 mil pessoas. O que os nossos sentidos dizem? Não dá. O que Jesus disse? Jesus viu 5 pães e 2 peixinhos e viu o quê? Solução. Dá vocês mesmo de comer. Jesus pegou os pães e o que Jesus fez? Obrigado, Senhor. Levantou os pães, ofereceu a Deus. Obrigado, Senhor. Porque hoje nós vamos alimentar 25 mil pessoas. O que os discípulos viram? Viram um problema. E confessaram o problema. Porque eles andaram pelos sentidos. O que Jesus viu? Jesus viu 5 mil pessoas alimentadas. E confessou o milagre de alimentar. E depois de Jesus alimentar 25 mil pessoas, sobraram quantos cestos? 12. Por que sobrou 12 cestos? Quem carregou os 12 cestos? Os 12 apóstolos. Para cada um incrédulo, ele falou, agora você vai carregar esse negócio. Você não acredita? Agora você vai carregar. Você vai falar, rapaz, Deus ainda sobrou um cesto. Ainda sobrou 12 cestos, cada um teve que carregar peso para casa. Você confessa o quê? A fé nos leva a confessar, não um problema. A fé nos leva a confessar o milagre. Aquilo que a gente não vê com os olhos, mas com os olhos físicos. Aquilo que a gente não vê com os sentidos, mas a gente vê com os olhos espirituais. A gente vê o milagre. Por isso as pessoas chegavam para Jesus e falavam com ele, Senhor, eu estou doente, eu estou leproso. Ele, o que você quer que eu te faça? Jesus não via problemas. Jesus via soluções. Porque ele era um homem de fé. Chegaram lá, Senhor, Lázaro morreu. Tá bom. Enrolou lá mais 4 dias. Chegaram lá diante do túmulo, Jesus disse, Senhor, graças a Deus, te dou, Senhor. O Senhor sempre me ouve. Sempre me ouve. E gritou, Lázaro veio para fora. Marta e Maria falaram, Senhor, não tem jeito, está morto, 4 dias, não tem jeito. Está cheirando mal, está fedendo. Eu disse, sim, mas eu não estou vendo o problema, eu estou vendo a solução. Eu estou vendo o Lázaro aqui do seu lado. Se você crer, você vai ter a glória de Deus. Nós não podemos deixar que as circunstâncias da vida determinem a minha maneira de viver. Eu não posso deixar que os meus sentidos, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo, determine como eu vou viver a minha vida. Eu não posso deixar isso. Por isso, aquele cântico diz que nós não andamos por visto. Eu não ando pelo que vejo. Eu ando pela fé aqui, daquilo que Deus me mostra de forma espiritual. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer, no capítulo 11, verso 1. Fé é certeza de coisas que se esperam.
Eu tenho um problema, mas eu tenho a certeza da solução do problema. Eu tenho um problema, mas eu não vejo o problema, eu vejo a solução, eu vejo o milagre, eu vejo a cura, eu vejo a intervenção de Deus, eu vejo a mudança. Eu não foco no problema. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, né? Paulo vai dizer, não vos veio sobre ação, provação que lhe fosse sobre-humana. Mas no meio da provação, Deus dá os caras. Paulo está dizendo o seguinte, você está tendo provação? Tiago vai dizer, agradeça a Deus, glorifique a Deus pelos problemas que você está tendo. Mas Paulo vai dizer, no meio da provação tem uma porta que Deus abriu para você sair. Mas eu fico tão focado no problema, que eu não vejo a porta que Deus abriu. É como todo homem, né? Mulher, eu não estou achando negócio. Vai lá e procura. O homem lá vai lá, procura, né? 2 horas lá, não acha. A mulher vai lá, está aqui. A gente fica tão focado no problema que a gente não consegue ver a porta que Deus abriu. Por isso Paulo fala, não atentando nas coisas que a gente vê. Por isso o autor de Hebreus vai dizer, fé é certeza de coisas que se esperam. É convicção de fatos que não se veem. Eu tenho certeza do milagre, do agir, da intervenção de Deus. Deus abriu uma porta para mim, Deus resolveu o meu problema. Mas o problema, eu não estou olhando para o problema, eu estou agradecendo a Deus pela vitória, pelo milagre. Eu estou agradecendo a Deus pela cura, pela libertação, pela salvação. Eu estou agradecendo pelo emprego. Segunda coisa que Paulo vai chamar a nossa atenção a partir desse texto é: a fé não nega o problema. Consequentemente, ele vai dizer, você não pode negar o problema que você tem. Você não pode sublimar, não tenho problema. Está tudo maravilhoso. Está tudo maravilhoso. Eu não tenho nada de inconveniência, não, está tudo maravilhoso. Lá na minha casa tem comida para tudo, estou até jogando comida fora, não. A fé não nos leva a negar o problema. O que temos que negar é o poder para ditarem os termos da nossa existência. O que eu tenho que negar é o seguinte, não é isso que vai determinar quem eu vou ser. Não é este problema que vai determinar como eu vou viver. Não é este problema que vai me arrastar para o buraco. Não é este problema que vai me afastar de Deus. Não é isso. Não é ele não dita a minha maneira de viver, de existir. Deus não diz que neguemos o que os sentidos estão nos dizendo. O que Deus diz é que devemos olhar para as coisas que não são vistas ou percebidas pelos sentidos e mudá-las pela fé. Moisés estava lá com um problemão. O mar vermelho na frente dele e um exército atrás. E aí ele foi orar. Senhor, ele falou, por que você está orando para mim? Por que você está orando? Isso não é hora de orar. Fica o povo que marche. Para onde? Para o mar. Vá em frente. Tem um problema? Sim, tem. Mas não é ele que vai determinar o que você vai viver, como você vai viver. Vá para frente. Você crê que eu sou Deus? Crê. Então age pela fé que o milagre vai acontecer. Não é isso que vai determinar como você vai viver. Não são os problemas da vida que dizem como eu vou viver. É a minha fé em Deus que vai me determinar como eu vou viver, como eu vou superar os problemas da vida. Porque eu não vou focar no problema, eu vou focar na solução.
Eu vou focar, Deus tem uma porta. Se eu estou tendo um problema, Deus abriu uma porta. Onde que está a porta? Eu tenho que procurar a porta. Não ficar paralisado olhando para o problema. Está grande demais, está grande demais. Não tem uma porta, haja a porta, porque a porta é o escape, é a solução do problema. Como você olha para uma coisa que não é vista? Como você olha para algo que você não vê? Você olha para algo que você não vê, você olha pela fé. Você olha com os olhos da fé. Você vai olhar com os olhos da fé. Eu vejo uma casa, eu vejo um emprego, eu vejo um carro novo, eu vejo meu marido salvo, minha esposa salva. Mas eu vejo pelos olhos da fé. Eu fixo meus olhos não naquilo que eu vejo pelos sentidos, mas naquilo que eu vejo espiritualmente. E então eu declaro isso. Obrigado, Senhor, pela casa que o Senhor me deu. Obrigado pelo emprego que o Senhor me deu. Mas como é que vai ser isso? Sim, eu vejo isso. Mas como é que esse emprego vai vir? Jesus diz o seguinte: pedir, buscai e bater. Deus me deu um emprego muito bom. Então, como é que eu vou ter esse emprego? Eu tenho que pedir, eu tenho que buscar, eu tenho que bater. E Deus vai abrir a porta desse emprego. Mas eu vejo pela fé. Eu vejo isso pela fé. Então, não são as circunstâncias, não são os problemas que me levam a fixar nele, mas eu vejo com os olhos da fé. Jesus falou isso para os discípulos. Vocês dizem que faltam 13 meses para a cega. Ele fala, levantar os olhos e ver, não, já estão brancos, já estão claros. É só você olhar pela fé, que as pessoas já estão prontinhas para serem salvas. Você só precisa ir lá falar com elas. Mas você precisa ver isso pelos olhos da fé. Mas o nosso problema é que a gente anda pela vista, a gente anda pelo que a gente vê, a gente anda pelo que a gente sente, pelo que a gente toca. E Deus nos chama para viver uma outra dimensão, em que a gente não vê com os olhos humanos, a gente vê pela alma da fé. Então eu declaro que o meu marido está salvo. Porque eu estou vendo isso. Eu vejo minha mulher na igreja adorando ao Senhor. Eu vejo isso. É isso que me leva a crer. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a fé é a prova das coisas que não são o quê? Vistas. Fé é a certeza, é a convicção, é a prova das coisas que não são vistas. Eu não preciso ver para crer, porque se eu vejo, não é fé. Deus vai me dar um carro, eu tenho dinheiro para comprar o carro, isso não é fé. Fé é a seguinte: Deus vai me dar um carro e eu não tenho dinheiro para comprar. E Deus me dá um carro. Isso é fé. Agora, se eu tenho, Paulo diz, se eu vejo, não é fé. A fé é a convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo, eu não estou percebendo pelo sentido, mas eu tenho aquilo. Eu tenho certeza absoluta pela fé que Deus me deu aquilo. Acabou. Isso é fé. Não precisa estar na minha mão primeiro. Eu só preciso crer.
E a terceira coisa que a partir desse texto Paulo vai nos ensinar é que é fé e a palavra de Deus. Consequentemente, o que é a fé? Fé é sinônimo da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Deus há de suprir cada uma de suas necessidades. Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em Cristo Jesus, há de suprir cada uma de suas necessidades. Quem disse isso? Foi Deus. Deus disse: eu creio que Deus vai fazer isso. Por quê? Eu não creio no que eu vejo, eu não creio no que eu sinto, eu não creio no que eu percebo, eu creio no que a palavra de Deus diz. Deus diz que vai suprir cada uma das minhas necessidades. Então, Deus vai suprir cada uma das minhas necessidades. Por quê? Porque Deus não é mentiroso. Porque Deus não é mentiroso. Se Ele diz que faz, Ele faz. A questão é, você acredita na palavra de Deus? Você crê que isso aqui é palavra de Deus? Você acredita que verdadeiramente é a palavra de Deus? Eu estava vendo um vídeo hoje que eu achei muito engraçado. Um pastor americano, de uma igreja evangélica americana, estava pregando para a igreja, falando: olha, eu não acredito que a Bíblia, que foi escrita em 1500 anos, eu não acredito que foi Deus que escreveu. Porque eram homens de diferentes culturas, mas eu não acredito. Eu não acredito que ela é a palavra de Deus. Foram homens que escreveram aquilo. Deus não tem nada a ver com isso. Uma igreja de 160 anos. O pastor pregou e falou que ele não acreditava que isso aqui era a palavra de Deus. 2 semanas depois, uma igreja de 160 anos caiu um raio e explodiu a igreja, queimou a igreja toda. Foi coincidência? Por que não caiu um raio dentro de 160? Depois de 160 anos que foi cair um raio, justamente depois que o pastor falou que a Bíblia não era a palavra de Deus. Olha, se a Bíblia não é a palavra de Deus, para que ter uma igreja, um pastor pregando? Tem que acabar com a igreja. Você não acredita, vai acabar com a igreja. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Esse é o ponto-chave. Deus, ele não é mentiroso. Ele cumpre o que promete. Consequentemente, se você não tiver a palavra de Deus, você não terá fé alguma, porque elas caminham juntas. Palavra de Deus e fé caminham juntas. Se você não tiver a palavra de Deus, se você não se mover com a palavra de Deus, se você não meditar na palavra de Deus, se você não ler a palavra de Deus, se você não ouvir a palavra de Deus, se você não aplicar a palavra na sua vida, você não vai ter fé, porque fé é gerada pela palavra de Deus. Entenda, queridos, porque a gente tem um monte de crente banana, um monte de crente sem vergonha, um monte de crente mimizento. Qualquer coisa machuca, qualquer coisa ofende, qualquer coisa tá de bico. Por quê? Por causa da palavra de Deus, não conhece, não vive, não pratica. Aí qualquer coisa ofende, qualquer coisa faz beicinho, fé e palavra de Deus andam juntas. E se eu não me dedico a conhecer a palavra de Deus, eu não vou ter fé suficiente para andar vendo com o invisível. Eu não vou ter fé suficiente para suportar os problemas da vida. Eu vou só fixar no problema. Eu só vou falar: tá ruim, tá difícil. Aí você olha para o outro, está prosperando, está sendo abençoado. Mas por quê? Fé e palavra de Deus, elas andam juntas. Se você não tiver palavra de Deus dentro de você, se você não experimentar o poder da palavra de Deus na sua vida, você vai ter problemas. Você não vai crescer, não vai ser um homem de fé, não vai ser um homem pesado.
cheio de fé. Pesado você tem que ser cheio de fé. Qualquer coisa vai te abalar, vai te machucar, vai te ferir, qualquer coisa, você vai ficar cheio de mimimi. Olha o que 2 Coríntios 5,7 vai dizer: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por fé, não pelo que a gente vê. Não pelo que o sentido mostra, eu não estou nem aí para isso. Porque os meus olhos têm que estar fixados naquilo que é espiritual, naquilo que é invisível. Por isso a Bíblia vai dizer que Moisés andou vendo o invisível. A visão dele não estava no que ele via. Olha o caso de Abraão lá em Romanos. Romanos capítulo 4, versos 17 e 18 vai dizer: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Olha algumas coisas que esse texto vai chamar a nossa atenção. Primeiro, vai dizer, o constituir pai de muitas nações. Segundo, Abraão acreditou na palavra de Deus contra a evidência dos sentidos. Os sentidos dele diziam que não, mas ele ia contra os sentidos. Terceiro, ele acreditou que Deus traz à existência as coisas que não existem. Ele fixou os olhos na palavra de Deus, na fé em Deus, e ele acreditou que Deus podia trazer à existência coisas que não existiam. No caso dele, um filho que era impossível ter, mas ele acreditou que isso ia acontecer. Abraão, ele creu contra a esperança. Isto é, tudo diz que não, mas eu digo que sim. Os meus sentidos estão dizendo que não. A realidade diz que não. Os fatos dizem não, mas eu não olho para os fatos, eu olho para o que Deus diz. Então, contra a esperança, ele resolveu acreditar e ele recebeu o milagre. Quinto, ele não negou a realidade do problema que tinha. Ele analisou o problema. Deus está dizendo que eu vou ser pai. Sara é estéril. E já passou o período de, se ela pudesse, já passou o período dela ficar grávida. Eu não tenho mais condições de ter um filho. Este é o fato, este é o problema. Mas ele não olhou para isso, ele não fixou os olhos nisso, ele não negou o problema. Tem um problema, o problema existe, o problema é real, mas ele não vai determinar a maneira que eu vou viver pela fé. Consequentemente, ele não, em sexto lugar, ele não duvidou, mas creu na promessa de Deus, creu na palavra de Deus. Deus falou para ele, você vai ser pai. Ele, eu vou ser pai. Acabou. Tudo diz que não, tudo diz que é impossível, tudo diz que não dá, mas Deus disse que dá, então eu creio no que Deus diz que dá. Eu creio na palavra. O que determina a minha existência não é o que eu vejo. O que determina a minha existência é o que a palavra diz de mim, diz de quem eu sou, diz de como eu devo viver. É a palavra de Deus que vai dizer isso. Por isso, Deus vai falar para Josué, não cesse de falar desse livro da lei. Medita nele noite e dia. Tenha o cuidado de praticar, porque fazendo assim, você vai prosperar e vai ser muito bem sucedido. Se você se envolver com a palavra de Deus, você vai ser muito bem sucedido. E Deus fala para Josué, ser forte e corajoso. Não era para ele enfrentar os filisteus, os amorreus, era para ser forte e corajoso para viver a palavra de Deus, porque para viver a palavra de Deus,
pela fé, tem que ter muita coragem, como ele diz, tem que ser muito macho para pregar a palavra e viver ela, e vivê-la. Tem que ser muito corajoso, ainda mais no contexto da sociedade que a gente vive hoje. Palavra gera fé. Então, concluindo, queridos, qual é o nosso desafio? Deus vai dizer em Abacuque: o meu justo viverá da sua fé. O meu justo viverá da sua fé. O sentido hebraico é o seguinte: o meu justo viverá da fé que ele tem em mim. O justo vai viver da fé que ele tem em Deus. Ele vai viver da fé que ele tem em Deus. E a fé que ele tem em Deus é baseada no que Deus diz na sua palavra. Consequentemente, sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos viver a vida como um estilo de vida. Devemos viver a vida olhando sempre não no que se vê, mas para o que é invisível. O invisível é real. Se Deus abrisse os olhos espirituais de cada um aqui, vocês iriam ver o que tem aqui dentro hoje. Você não percebe com os sentidos. Você não vê, porque você quer ver com seus olhos. Mas há realidades espirituais que os olhos não, que os nossos sentidos não percebem. E às vezes a gente percebe que a gente fica meio arrepiado. Mas se Deus abrisse os seus olhos agora para ver o que tem aqui dentro, para ver quem está aqui dentro, vocês ficariam admirados. Provavelmente alguns cairiam de joelho no chão. Porque nós somos chamados a viver pela fé. A viver não pelo que a gente vê, mas a viver pelo aquilo que a gente crê. Essa semana, no começo da semana, a família da Laí veio passando os dias aqui. Aí um dia, o sobrinho lá, o Pedro, de noite não conseguiu dormir, não dormia, a porta tinha que ficar aberta, luz acesa. Aí no outro dia a mãe dele falou, aí se perguntou, mas isso é só aqui? Já fiquei preocupado. Não, eu estou vendo, eu vejo coisas, eu vejo coisas, eu vejo vultos. Mas é só aqui? Não, lá na casa da avó, na casa da mãe, na casa do pai, que são separados, vê também. Tudo bem. Aí chegou no outro dia à noite, a gente estava deitado lá para dormir, aí bateu na porta. Mas o que é? Não, quem não está conseguindo dormir, não está dormindo, coisa e tal, está vendo coisa. Então, vamos lá. Aí o que é? Não, está vendo, não, tá. O que é? Não, eu vejo, eu não sei, tá. Tá bom, tá bem. Só o nome de Jesus acaba com tudo isso. Qualquer obra do diabo, seja lá o que for, está destruído, está quebrado, está. Em nome de Jesus, tá? O pastor é pentecostal, está repreendido em nome de Jesus. Não deu 5 minutos, o moleque dormiu. E no outro dia dormiu, apagou a luz, no outro dia dormiu, apagou a luz. Acabou o problema. Mas por quê?
gente não tem mais fé, e acabou. Fé é certeza de coisas que não se vê. E a gente precisa aprender a viver esse estilo de fé, não naquilo que a gente vê, mas naquilo que a gente não vê. Pois o visível não é fé. Quando a gente olha, o Senhor vai naquele lugar e opera ali, Deus manda um anjo e faz, e vai. Eu não preciso ver, eu só preciso crer. É só isso. Viver a fé como estilo de vida é viver, simplesmente é isso, é viver a palavra de Deus na sua vida, nada mais do que isso. É viver a palavra, é se envolver com a palavra, é aplicar a palavra na sua vida e crer no que ela diz, e praticar o que ela diz, e não ficar focando nas bobagens, ficar focando naquilo que você vê pela fé, que Deus mostra para você. Nós somos desafiados a viver esta fé, a esse estilo de vida, de andar vendo o invisível. Jesus diz, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, o que acontece? Jesus está aqui? Você está vendo? Mas por que você quer que ele está aqui? Ele disse. É simples. Viver pela fé é um estilo de vida. Deus está comigo em qualquer situação, em qualquer momento. E quando eu tiver problema, o problema veio, mas a porta se abriu. E eu preciso olhar a porta. E quando eu olho a porta, eu tenho a vitória. Eu tenho a bênção. Eu tenho o escape. Porque Deus, Ele cuida da gente. Curva a sua cabeça.